Olá pessoal, tudo bem? André Braga por aqui, estava meio sumido do canal, gravando muita aula, preparando cursos novos, mas eu passei aqui para tirar uma dúvida que é muito recorrente, eu recebo sempre, que é o seguinte: Braga, que história é aquela de ajuste de altímetro? Qual a diferença entre nível de voo, altitude, altura, aquele monte de letrinha com código, QNH, QNM? Explica isso, por favor. Siga aí comigo até o final desse vídeo que você vai tirar todas essas suas dúvidas. E aí eu já peço que, se você não for inscrito no canal, que se inscreva, assine o sininho das notificações para saber quando eu postar um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos que estão aí na mesma jornada de aprendizado aeronáutico que você. Então, boa aula pra gente, vejo você no próximo vídeo. Bom, agora vamos falar de um negócio que é bastante importante. A gente vai voltar a se dedicar nisso lá. Agora eu só vou dar conceitos gerais, que são referências altimétricas. Apesar do altímetro, instrumento de bordo do avião, indicar altitude, o que ele mede é pressão. Oh! O altímetro não mede altitude. O altímetro mede pressão. Ele mostra, aí ele faz uma conversão e mostra no ponteiro dele uma altitude. Mas o que ele consegue medir é a pressão. E ele mede pressão através de uma referência. Para a aviação, nós usamos basicamente 3 referências. A referência é a distância do piloto, do avião, até esta referência. Tá? Ou seja, quando um avião está voando, tu pergunta assim: qual é a altitude que você está, bacana? Ele vai dizer, essa altitude que ele diz está referenciada em alguma coisa lá embaixo, né? A gente acha no senso comum que é sempre a superfície da Terra. Claro que não, porque a superfície da Terra tem coisa mais irregular do que a superfície do planeta. Você tem depressões e tem vales, e tem montanhas gigantescas. Imagina, né? Imagina o cara subindo e descendo com referência a isso. Seria uma loucura, isso não acontece. A gente não pode usar como referência para voos muito longos o relevo, a superfície da Terra, porque isso vai causar um problema sério, né? Você nunca vai saber de fato a que altitude você está. Uma referência muito comum é o nível médio do mar. Porque, veja, nível médio do mar é um cálculo, é um número chutado, é um número fictício. Então, mas todo mundo voa, voa em função do nível médio do mar. Se é nível médio, significa que o mar é mais alto em um lugar, mais baixo no outro, e você tem uma média global. Tá? Nível médio do mar. Às vezes a gente usa essas expressões e não pensa sobre elas, né? Fala, cara, se esse negócio é nível médio do mar, significa que eu não tenho uma referência muito boa, porque em alguns pontos o mar está muito alto, em outros o mar está muito baixo, e eu sempre voo na média. Então eu não consigo ter uma precisão muito grande. Não, mas não precisa ter precisão, você precisa estar usando a mesma referência. Se todo mundo usa a mesma referência, tudo bem, ninguém vai bater. O que não pode é alguns com uma referência, outros com outras referências, aí vai dar confusão. E é geralmente o que acontece. Quando alguém usa a referência trocada, a gente tem problema de avião, com avião, de incidente aeronáutico. Mas, então, vamos aí ver essas referências. Eu vou até sair de cena aqui para deixar esses slides aí bem claros para vocês. Vamos lá. Eu acho que eu consigo ficar pequenininho aqui em cima. Pronto, eu consigo ficar pequenininho aqui em cima. Eu estou usando aqui 3 referências. 2 eu já falei para vocês. Uma delas é o relevo, que está aqui o aeroporto, tem uma torrezinha ali, e tem o aeroporto. Estou usando o aeroporto como referência. Estou usando o nível médio do mar como referência e estou usando uma camada de pressão padrão teórica desenvolvida por cientistas, que é a pressão padrão ISA. A gente vai ter uma aula só sobre essa ISA. ISA significa Atmosfera Padrão Internacional, ou Atmosfera Padrão da ICAO, ICAO Standard Atmosphere, ou International Standard Atmosphere, tá? Essa pressão padrão
da ICAO tem um número lá. Ela é 1013,2 hectopascais. 1013,2 HPA, ou 1013,2 milibares. Essa é a pressão padrão. O que isso significa? Significa que se o piloto inserir no altímetro dele 1013,2, o altímetro vai indicar a distância dele até a referência que ele utilizou, que é a pressão padrão da ICAO. Não entendi, Braga. Deixa eu botar um avião aqui que vai ficar mais fácil para você. Tá ali o avião. Eu posso perguntar para esse piloto, bacana, qual é a tua altitude? Ele vai dizer, depende. Que referência você quer que eu utilize? Ele tem 3 referências para utilizar ali. Depois a gente vai aprender em que situação ele usa cada referência dessas. 3 são usadas. Se ele me disser a distância entre ele e a atmosfera padrão da ICAO, ele vai estar voando em termos de nível de voo, FL, Flight Level. O que ele vai ler no altímetro dele é um Flight Level. Para ele ler um Flight Level, ele tem que inserir no altímetro, e o altímetro tem uma janela para você inserir o número de referência. Ele vai inserir 1013,2. Ao inserir 1013,2, o altímetro vai automaticamente apontar, né, para um número. Esse número é a distância entre a aeronave e a pressão padrão da ICAO. Tranquilo com isso? Agora imagina um segundo avião. Visualmente eles estão no mesmo plano, né? Estão no mesmo plano. Se eu perguntar agora para esse avião qual é a altitude dele e pedir para ele fazer a referência ao nível médio do mar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que inserir no altímetro do avião dele a pressão medida ao nível médio do mar. Braga, como é que ele vai descobrir isso? Isso tem nos boletins meteorológicos e isso tem em aeroportos que tem torre de controle ou controle de aproximação. Quando tem um controlador de voo falando com a aeronave, o controlador de voo tem condições de informar esse ajuste de altímetro, tá? Ajuste de altímetro. E aí o controlador diz para ele, olha, ajuste de altímetro 1010 hectopascais. Ele vai botar no altímetro dele 1010. O que o altímetro vai apontar? A distância entre o avião e a referência, que é o nível médio do mar. Ó, ele vai inserir a pressão ao nível médio do mar. Eu nem estou usando o código Q ali para não confundir a cabeça de vocês. Depois a gente fala dos Qs. E ele vai ler isso aqui, ó. Ele vai ler a distância entre a aeronave e o nível médio do mar. Por esse desenho aí, você consegue me dizer que ele vai ler uma distância menor, né? Porque a referência anterior estava maior. Então, se o piloto de trás lê uma referência lá, sei lá, 5.000, o piloto da frente já vai ler 4.800 e alguma coisa, já vai ler menos, né? Já vai ler menos. Mas tá, coloquei um terceiro avião. Isso aqui a gente chama de altitude. Então, quando a referência do piloto é a pressão padrão da ICAO, o piloto lê nível de voo. Isso é importantíssimo. Quando a referência do piloto é o nível médio do mar, o piloto lê altitude. A gente usa altitude como termo genérico para tudo, mas não, tecnicamente não é. Nível de voo é uma coisa, altitude é outra. E agora vamos para um terceiro avião, lá em cima do aeroporto, lá em cima do aeródromo. E eu peço para ele para me dar uma referência, peço para ele para me dar a altitude em relação ao aeródromo. Eu quero saber a que distância que ele está da pista. Ele vai inserir a pressão medida na pista. Ele vai inserir a pressão atmosférica medida na pista. Ao inserir a pressão atmosférica medida na pista, no aeródromo, ele vai ter, o altímetro dele vai apontar essa distância entre ele e o aeródromo. Isso a gente chama de altura. Reparem, os 3 aviões estão no mesmo plano e eles vão ler 3 números diferentes no altímetro. Cada um vai me dizer uma coisa. Por quê? Porque eles estão usando referências diferentes. O referencial é diferente para cada um. Esses referenciais
para facilitar a vida da comunicação aeronáutica, ao invés de dizer, me dê a referência em relação ao ajuste de altímetro da atmosfera padrão da ICAO. Você diz simplesmente para ele, ajuste QNE. Então, QNE é o código Q, depois eu falo sobre o código Q. O código Q é um código telegráfico, ele surge na Marinha da Segunda Guerra Mundial para facilitar a comunicação. Esse Q é de question é uma pergunta, surge na Marinha Inglesa. Ele traz uma pergunta e as outras duas letras têm um significado. E aí ele foi evoluindo e passou para a língua falada. Com o surgimento dos rádios, ele passou para a língua falada. Você ouve muito pessoal da segurança pública, bombeiro, polícia, segurança, usando o código Q, né? Você fala, toque a pé no QRX, QSL. Aí tu, pô, o que esse cara está dizendo? Ele está usando esse código que é o código Q. Na aviação ele tem um uso bastante alargado até, bastante gente usa. Em tese, ele não poderia ser usado na fonia, mas ele é usado amplamente na fonia. E ele dá nome às pressões também, tá? Então, por hora, já tá faixa preta em código Q. Eu nem ia falar sobre o código Q tanto assim, mas tu já tá faixa preta em código Q. Veja, quando eu falo de pressão padrão, o piloto está usando como referência o QNE, tá? QNE. E não é Quebec November Echo não, tá? Isso na fonia a gente fala QNE mesmo, tá? QNE mesmo. É uma coisa interessante. Quando a referência é o nível médio do mar, o piloto está com referência QNH. Ele está inserido no ajuste de altímetro dele, o QNH. Você vai ouvir muito isso nas aproximações, o controlador falando para o piloto. Ajuste o QNH, ajuste de altímetro, altimeter setting, é o QNH, né? QNH, QNH. Os controladores e os pilotos usam muito QNH na conversação de rádio, principalmente nas aproximações. E o terceiro piloto, que está usando como referência a pressão medida no aeródromo, vai falar em termos de QFE. QFE significa pressão atmosférica medida no aeródromo, na pista. E ao inserir isso no altímetro, o piloto vai ler a altura. Então, meus amigos, para encerrar aqui com classe essa aula, temos 3 referências que os pilotos usam: a atmosfera padrão da ICAO, o nível médio do mar e a pressão no aeroporto. Se o piloto inserir a pressão atmosférica da ICAO 1013.2 no altímetro dele, ele vai ler o nível de voo dele, tá? Nível de voo. Se o piloto inserir a pressão medida ao nível médio do mar, que ele vai receber dos órgãos de controle de tráfego aéreo ou dos boletins meteorológicos, ele vai ler a distância entre ele e o nível médio do mar. Ele vai ler altitude. E se o piloto inserir no altímetro, QNH, altitude QNH, se o piloto inserir o QFE, a pressão medida no aeródromo, no altímetro dele, ele vai ler a altura, a distância do avião até a pista, altura. Tranquilo com isso? A gente vai ter uma aula só de altimetria, onde a gente vai esmiuçar, vou ensinar vocês a calcular isso e tudo, mas por hora eu quero que vocês entendam esse conceito de referência, tá? O importante aqui é a referência. Percebeu que há 3 referências possíveis para o voo? Fico tranquilo com isso. E assim, falando de referências, terminamos a nossa aula.